Olá, estamos começando a nossa apresentação do trabalho de sistemas operacionais sobre o FreeBSD e o nosso grupo é composto por Diana, Igor e Mike. Bem, o FreeBSD é um sistema operacional livre do tipo Unix descendente do BSD desenvolvido pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, e mantido por uma grande comunidade de programadores. Legalmente, não pode ser chamado de Unix. É derivado devido ao seu tipo de licença. É considerado como robusto e estável. Geralmente é utilizado em servidores, como de internet ou proxies, mas também pode ser utilizado como estações de trabalho. Os projetos BSD têm uma melhor reputação em relação à qualidade e à abrangência da sua documentação. O projeto FreeBSD teve seu nascimento no início de 1993 como uma consequência do conjunto de manutenção não oficial do sistema 38.6 BSD, pelos seus três últimos coordenadores, Nate Williams, Rod Grimes e Jordan Hubbard. O objetivo original era produzir um snapshot intermediário do 386 BSD, de forma a poder corrigir uma série de problemas com esse sistema. O 386 BSD era um sistema operacional de Bill Jolitz, que estava naquele instante sofrendo quase um ano de negligência. Como o mecanismo de manutenção PatchKit se tornava mais e mais desconfortável cada dia que passava, foi unânime a decisão de que algo tinha que ser feito. Ajudar Bill oferecendo a ele esses snapshots. Tais planos foram bruscamente interrompidos quando Bill Jolitz repentinamente decidiu retirar a sua sanção ao projeto sem nenhuma indicação clara do que deveria ser feito. Foi decidido que o objetivo continuaria a valer a pena, mesmo sem a ajuda de Bill, e então foi adotado o nome FreeBSD, sugerido por David Greenman. Os objetivos iniciais foram definidos depois de consultar os usuários recentes do sistema. E uma vez claro que o projeto se tornaria uma realidade, contactaram Walnut Creek CD-ROM para aperfeiçoar os canais de distribuição do FreeBSD. A Walnut Creek CD-ROM não apenas aprovou a ideia de distribuir o FreeBSD em CD, mas também ofereceu ao projeto uma máquina para trabalho dedicada e uma conexão rápida com a internet. Sem essa confiança sem precedentes da Walnut Creek CD-ROM em um projeto completamente desconhecido até então, é muito provável que o FreeBSD não tivesse chegado tão longe e tão rápido ao ponto em que está hoje. A primeira distribuição em CD-ROM e na internet em geral foi o FreeBSD 1.0, lançado em dezembro de 1993. Era baseado na fita 4.3 BSD Lite, também conhecida como NET/2, da Universidade da Califórnia, Berkeley, com muitos componentes originados do 386 BSD e da Fundação do Software Livre. Foi um sucesso razoavelmente grande esse lançamento, mas em maio de 1994, a Novell e a UC Berkeley acertaram ao longo do processo penal entre ambas a respeito da situação legal da fita contendo o NET/2 de Berkeley. Uma das condições do acordo era as concessões da UC Berkeley, que implicava que grandes trechos do NET/2 fossem códigos impedidos e de propriedade da Novell. Então, o que Berkeley recebeu em retribuição foi a bênção da Novell para o lançamento de uma outra versão, a 4.4 BSD Lite, que, quando acontecesse, seria declarado como impedido e todos os usuários do NET/2 seriam fortemente encorajados a mudar de sistema para a nova versão. Por causa disso, o FreeBSD definiu então a árdua tarefa de literalmente se reinventar a partir de um sistema completamente novo e consideravelmente incompleto. O 4.4 BSD Lite. As versões Lite continham grandes blocos de códigos a menos, removidos pela CSRG de Berkeley, devido às várias decisões legais. O projeto levou até novembro de 1994 para concluir essa transição, quando então foi lançada a versão 2.0 do FreeBSD. E então, logo após
depois de um certo tempo, veio a versão 5.0 Release, que foi muito aguardada e foi anunciada em 19 de janeiro de 2003. O resultado culminante de aproximadamente 3 anos de trabalho. Essa versão colocou o FreeBSD no caminho do suporte avançado de multiprocessamento simétrico e suporte avançado a aplicações multithread, além de um número muito grande de novas funcionalidades. Dentre as diversas características do FreeBSD, algumas são a multitarefa preemptiva com ajustes dinâmicos de prioridade que garantem compartilhamento claro e racional do computador entre as aplicações e usuários, mesmo sobre a mais intensa demanda. Características de multiusuário que permitem várias pessoas utilizarem um sistema FreeBSD de forma simultânea. Também tem a proteção de memória. A proteção de memória garante que as aplicações não interfiram entre si. A falha de uma aplicação não afetará outras de forma alguma. Também a compatibilidade binária com quaisquer programas compilados para Linux, SCO, SVR4, BSDI ou NetBSD. Existem milhares de aplicações prontas para imediata utilização que estão disponíveis a partir da coleção de ports e packages do FreeBSD, assim como milhares de aplicações adicionais e de fácil portabilidade estão disponíveis na internet. O FreeBSD tem código-fonte compatível com a maioria dos sistemas Unix comerciais mais populares, e devido a isso, a maioria das aplicações requerem pouca ou nenhuma modificação para compilar corretamente. Possui memória virtual paginária por demanda e uma concepção eficiente que satisfaz a necessidade de recursos de aplicações com grande consumo de memória, ao mesmo tempo que mantém a resposta interativa aos outros usuários. Possui também um conjunto completo de ferramentas de desenvolvimento em linguagens C, C++, Fortran e Perl. Muitas linguagens adicionais para pesquisas e desenvolvimento avançado também estão disponíveis nas coleções e ports e packages. O código-fonte disponível para todo o sistema significa que você tem o nível mais completo de controle sobre o ambiente e possui extensa documentação online. Agora eu vou comentar sobre o seu mascote e o seu lema. Os derivados do BSD em geral têm como mascote um diabinho vermelho chamado Daemon, que significa espírito em grego. Por definição, também pode ser considerado um programa que roda continuamente e existe com a finalidade de manipular serviços periodicamente requeridos. E em 2005, foi aberta uma competição para escolher um novo símbolo do projeto. O lema do FreeBSD é The Power to Serve, ou seja, o poder de servir. Apesar do lema remeter a algo relacionado com servidores, ao que aparenta, o FreeBSD é um sistema para propósito de uso geral, ou seja, estação de trabalho, servidores, etc. O lema remete ao mascote como citado acima. Existem várias distribuições de software baseado em FreeBSD, dentre elas o 386BSD, criado por William Jolitz em 1992, que nunca progrediu além de uma fase de teste. Em vez disso, 2 sistemas operacionais derivados surgiram, o FreeBSD e o NetBSD. O NetBSD é quase idêntico ao FreeBSD, só que o NetBSD concentra-se em hardware independência, clama pelo máximo de portabilidade, enquanto o FreeBSD se concentra em performance. Ele roda de máquinas palm-top a grandes servidores e vem sendo usado até em missões espaciais da NASA. Outro exemplo é o OpenBSD, que clama por segurança e pureza de código. Usa uma combinação dos conceitos de código livre com rigorosas revisões de seu código para criar um sistema demonstravelmente correto, tornando-o a escolha de organizações consistentes com segurança, como banco e departamento de governo. Outro exemplo é o Dragonfly BSD, que clama por alta performance e escalabilidade, acima de tudo. E seu foco concentra-se em prover uma estrutura de SMP, multiprocessamento simétrico, que seja fácil de entender, manter e desenvolver. Outro exemplo é o macOS X. O
Core BSD desse sistema operacional, o Darwin, está disponível como um sistema operacional completamente funcional para computadores x86 e PPC. Contudo, o sistema gráfico Aqua Quartz e muitos outros aspectos proprietários do Mac OS X continuam como código fechado. Vários desenvolvedores do Darwin também são desenvolvedores do FreeBSD e vice-versa. Todas essas distribuições não possuem ou têm apenas pequenas alterações quando comparados com o sistema original base de FreeBSD. A principal diferença para o FreeBSD inicial é que eles vêm com um software pré-instalado e pré-configurado para casos de uso específico. Pode-se ter a impressão de que há muitos sistemas BSD diferentes e incompatíveis, mas na verdade, do ponto de vista do usuário, são todos muito semelhantes entre si, muito mais do que distribuições individuais de Linux. Agora, em relação à classificação, o FreeBSD é um sistema monolítico. Desse modo, todos os componentes do sistema operam em modo núcleo e se interrelacionam conforme suas necessidades, sem restrições de acesso entre si, pois o código do nível núcleo possui pleno acesso a todos os recursos e áreas da memória. A grande vantagem dessa arquitetura é o seu desempenho. A interação direta entre os componentes pode levar a sistemas mais compactos. Alguns pontos negativos dessa arquitetura são a robustez e a facilidade de desenvolvimento. Caso haja algum erro, pode se alastrar rapidamente por todo o núcleo, levando o sistema ao colapso, e possui a manutenção e evolução no sistema mais complexas. Atualmente, o processo deve ser visto como uma unidade de contexto, ou seja, um container de recursos utilizados por uma ou mais tarefas para sua execução. Cada fluxo de execução do sistema, associado a um processo ou no interior do núcleo, é denominado thread. Threads executando dentro de um processo são chamados de threads de usuário. Cada thread de usuário corresponde a uma tarefa a ser executada dentro de um processo. O FreeBSD implementa um modelo híbrido. Nesse modelo, uma biblioteca gerencia um conjunto de threads de usuário dentro do processo, que é mapeada em um ou mais threads do núcleo. O conjunto de threads de núcleo associado a um processo é geralmente composto de uma thread para cada tarefa bloqueada e mais um thread para cada processador disponível, podendo ser ajustado dinamicamente conforme a necessidade da aplicação. Essa abordagem híbrida é denominada modelo de thread NM, onde N threads de usuário são mapeados em M threads de núcleo, sendo M menor ou igual a N threads de usuário. O modelo NM é implementado pelo Solaris e também pelo projeto KSE do FreeBSD. Ele avalia as vantagens de maior interatividade do modelo 1 para 1, a maior escalabilidade do modelo N para 1. Como desvantagem dessa abordagem, podem ser citadas sua complexidade de implementação e maior custo de gerência dos threads de núcleo, quando comparados ao modelo 1 para 1. Como a maioria dos outros sistemas operacionais, o FreeBSD se firmou sobre o uso do POSIX Threading, API muitas vezes referida como pthreads. O modelo pthreads inclui um rico conjunto de primitivas. As threads do FreeBSD compartilham todos os recursos do processo, incluindo o PID. Quando a computação paralela adicional é necessária, um novo segmento é criado usando o pthreads create. Quando um processo é criado com uma chamada de sistema fork, ele inicialmente é marcado como new. Quando os recursos suficientes são alocados para o processo começar a executar, seu estado é alterado para normal. A partir desse ponto em diante, o estado de um processo será normal até que o processo termine. A thread irá variar entre runnable, isto é, se preparando para entrar em execução, sleeping, à espera de evento, e stopped, interrompido por um sinal ou processo pai. Um processo morto é marcado como zumbi até que seus recursos sejam liberados e seu status de terminação seja comunicado para o processo pai. O FreeBSD organiza estruturas de processos em duas listas,
Entradas de processos estão na lista zumbi-proc se o processo está no estado zumbi. Caso contrário, eles estão na lista all-proc. Segregando os processos mortos dos vivos ocasiona a redução do tempo gasto por ambos pela chamada de espera do sistema, que deve analisar os zumbis para potenciais candidatos para voltar e pelo escalonador e outras funções que deverá examinar todos os processos potencialmente executáveis. A maioria das threads, exceto as threads em execução, também estão em uma das três filas: Run, Sleep ou Turnstile. Threads que estão em execução são colocados na fila Run, enquanto segmentos que estão bloqueados enquanto esperam por um evento estão localizados na fila Turnstile ou Sleep. Threads terminadas à espera de um evento estão localizadas na fila Turnstile, Sleep ou elas não estão em fila nenhuma. A fila Run é organizada de acordo com a prioridade das threads. As filas Sleep e Turnstile são organizadas em uma estrutura de dados hash por identificador de evento. Essa organização otimiza as buscas por thread Sleep que precisam ser acordadas quando sua espera por um evento chega ao fim. Os processos frequentemente compartilham outros recursos além da CPU. A execução de uma região crítica deve ser um procedimento controlado a fim de evitar que os recursos compartilhados atinjam estados inconsistentes. Deve-se garantir a exclusão mútua. Para garantir uma boa solução, é necessário que dois processos não estejam simultaneamente dentro de suas regiões críticas referentes a um mesmo recurso compartilhado. A garantia de mútua exclusão se dê independente da velocidade relativa dos processos ou número de CPUs. Que nenhum processo executando fora de regiões críticas bloqueie outro processo. Que nenhum processo espere que o tempo arbitrariamente longo para executar uma região crítica. Existem vários algoritmos de controle visando garantir as propriedades acima e podem ser classificados de modo como aguardam pela autorização de entrada na região crítica, espera ocupada, competindo pela CPU durante a espera, ou bloqueada, não competindo pela CPU. Todo o algoritmo de exclusão mútua possui invariavelmente duas partes. A primeira função é invocada quando o processo deseja iniciar a execução de uma região crítica. Quando uma função retorna, o processo está apto a executar a região crítica. No final da execução, o processo invoca a segunda função, anunciando que sua região crítica foi executada. A maioria dos sistemas operacionais, como o FreeBSD, usam uma abordagem híbrida chamada mutex adaptativo. A ideia é usar um spinlock ao tentar acessar um recurso bloqueado por uma thread atualmente em execução, mas entrar no estado sleep se a thread não está sendo executada. O algoritmo spinlock é baseado em instruções de máquina que permitem trocar entre si o valor de uma posição de máquina com o valor contido em um registrador. Essa troca é feita de forma indivisível, isto é, sem interromper antes de seu término. As instruções test set e compare on store disponíveis em processadores comerciais são exemplos típicos. A vantagem do spinlock é sua simplicidade, aliada ao fato de que não é necessário desabilitar interrupções. Entretanto, o spinlock tem como desvantagem o busy waiting. O processo que está no laço de espera executando o swap ocupa o processador enquanto espera. Além disso, existe a possibilidade de postergação indefinida, quando vários processos estão esperando simultaneamente para ingressar na seção crítica e um processo muito azarado sempre perde a disputa. Na prática, o spinlock é muito usado em situações nas quais a seção crítica é pequena. Nesse caso, a probabilidade de um processo encontrar a seção crítica ocupada é baixíssima, o que torna o busy waiting e postergação indefinida situações teoricamente possíveis, mas altamente improváveis. O escalonamento justo de threads e processos é uma tarefa que depende dos tipos de programas executáveis e dos objetivos da política de escalonamento. As políticas de escalonamento normalmente tendem a equilibrar a utilização de recursos em relação ao tempo que leva para um programa terminar. O escalonador padrão do FreeBSD calcula periodicamente a prioridade de um processo com base em vários parâmetros, tais como quantidade de tempo de CPU utilizado, a quantidade de recursos de memória que detém ou requisitos para a execução. O kernel do FreeBSD
utiliza escalonamento de tempo real usando uma fila separada da fila usada por processos regulares. Um processo com prioridade de tempo real não está sujeito à degradação de prioridade e só será superado por outra thread de igual ou maior prioridade de tempo. O kernel do FreeBSD também implementa uma fila de threads em execução na prioridade idle, ociosa. Uma thread com prioridade idle será executada apenas quando houver apenas threads com a mesma prioridade em execução. Nos sistemas com escalador preemptivos como o FreeBSD, uma tarefa pode perder o processador caso o seu quantum termine, execute uma chamada de sistema ou caso ocorra uma interrupção que acorde uma tarefa mais prioritária. O FreeBSD Timeshare, que é seu escalonador, utiliza uma política de escalonamento baseada em prioridade que é tendenciosa a favorecer programas interativos, como editores de texto como editores de texto e a política de escalonamento atribui inicialmente uma elevada prioridade de execução para cada thread e permite que essas threads executem por uma fatia de tempo fixo. Threads que executam a sua fatia de duração têm a sua prioridade reduzida, enquanto que threads que liberam a CPU normalmente mantêm sua prioridade. As threads que estão inativas têm a sua prioridade aumentada. Os jobs que utilizam grandes quantidades de tempo de CPU têm sua prioridade reduzida rapidamente, enquanto os interativos, que são principalmente nativos, permanecem em sua prioridade alta para que quando eles estejam prontos, eles possam ocasionar a preempção dos jobs de longa duração e menor prioridade. O escalonador é dividido em duas partes. Um de baixo nível, simples, que é executado frequentemente, e outro mais complexo, de alto nível, que é executado no máximo algumas vezes por segundo. O escalonador de baixo nível é executado por toda vez que uma thread é bloqueada e uma nova thread deve ser selecionada para executar. Quando uma thread é bloqueada em uma CPU, é de responsabilidade do escalonador de baixo nível selecionar uma thread na fila de execução de maior prioridade não vazia para a CPU. O escalonador de alto nível é responsável pela atribuição das prioridades das threads e dividir e decidir em qual CPU uma fila de execução deve ser alocada. Cada CPU tem seu próprio conjunto de filas de execução para evitar disputas de acesso. O escalonador de processos segue um algoritmo que combina prioridades e round robin. É necessário enfatizar que tal algoritmo tem o objetivo de compartilhar a CPU de forma equânime entre múltiplos usuários. Tal algoritmo é inadequado para aplicações que requeiram o cumprimento estrito de restrições temporais. Pode-se observar que o escalonador de processo do FreeBSD se dá em duas direções, por prioridade na vertical e por round robin na horizontal, ou seja, para processos de mesma prioridade. No escalonamento round robin, o processo é executado por um intervalo de tempo quantum. Se o processo ainda estiver executando no final do quantum, ele é suspenso e a CPU é alocada para outro processo. Se o processo acabar ou for bloqueado antes do final do quantum, a CPU também é passada para outro processo. A ideia básica do algoritmo de escalonamento com prioridades é que cada processo tem uma prioridade e processos com prioridades superiores devem ser executados primeiro. Todas as threads executáveis possuem uma prioridade e uma CPU atribuídas pelo escalonador de alto nível, que determina em qual fila de execução são colocadas na escolha de uma nova thread para a execução. O escalonador de baixo nível busca nas filas de execução da CPU que necessita de uma thread partindo da maior para a menor prioridade e escolhendo a primeira thread na fila não vazia. Se várias threads residirem em uma fila, o sistema executa-as pelo algoritmo round robin, ou seja, na ordem que elas são encontradas na fila, com quantidades iguais de tempo permitido. Para o Deadlock é um conceito bem conhecido de computação, não necessariamente apenas em sistemas operacionais, em outros casos também, mas nós vamos ver mais especificamente em computação. O conceito de deadlock é bem simples. Em português, também chamado de impasse, e faz analogia, só para deixar claro, para saber definir o conceito de deadlock. Tem a tecnologia de inserção de um casal,
na qual a mulher da relação fala que não dormiu esperando o namorado chegar e ele não voltou para casa esperando ela dormir. Situação marca de impasse que no dia a dia e que é o que ocorre em computação. Basicamente é isso que acontece em Deadlock. Conceituando melhor, temos dois conceitos importantes, que é o Deadlock e o conceito de recurso, para poder entender melhor como funciona de fato e como deve ser tratado um deadlock. Bem, tem o conceito de recursos, que basicamente é o que faz com que ocorra um deadlock, fala especificamente de sistemas operacionais, quando um processo está tentando acessar um recurso que está sendo utilizado por um outro processo e que também está guardando um outro recurso. E a falta desse recurso acaba fazendo com que esses processos fiquem aguardando eternamente e não sejam atendidos. E o conceito de deadlock que acabamos de ver, e de fato é impasse, que é o resultado dessa falta de recursos. E em computação de recursos vai ser tudo aquilo que o processo pode ser utilizado, tem necessidade para poder executar o que foi definido. Nós temos algumas condições para a ocorrência do deadlock. São, são quatro condições que são necessárias para que de fato possa se constatar a existência de um deadlock. A primeira condição é que todo recurso está ou associado a um único processo ou disponível. A segunda consome fotosfera, onde processos que retêm recursos podem solicitar novos recursos. A terceira condição: esses recursos conseguidos previamente não podem ser forçosamente tomados, ou seja, se um processo está com recurso e está esperando um outro recurso, nenhum outro processo pode utilizar esse recurso e ter sido alocado pelo processo. O processo, se ele está com esse recurso alocado, possivelmente ele vai depender desse recurso para continuar sua tarefa. E a quarta condição, que de fato deixa mais clara a existência de um deadlock, é a esfera circular, na qual deve haver uma cadeia circular de dois ou mais processos, na qual cada um está à espera de recurso recebido pelo mesmo segmento dessa cadeia. Ou seja, você tem um processo 1 que está com o recurso 1 alocado e o processo 1 está dependendo do recurso 2, que por sua vez está alocado para o processo 2, que depende do recurso 1 para poder desalocar o recurso 1. Basicamente, na situação mais simples, com dois processos, que é a situação de ocorrência de deadlock, tem dois ou mais processos. Caso de dois processos, o processo 1 tem recurso alocado, o processo 2 tem um recurso 2 alocado. Porém, para que o processo 1 possa desalocar o recurso 1, ele precisa do recurso 2 para poder concluir sua tarefa e executar ambos os recursos. Porém, o recurso 2 está alocado com o processo 2. E o processo 2 está aguardando o processo 1 desalocar o recurso 1 para que o recurso 2 execute sua tarefa igualmente o processo 1 e desaloque ambos os recursos alocados no processo 2. Ou seja, isso acaba gerando uma espécie circular. E isso, se não for tratado, a falta de concentração anteriormente, então aguardando anteriormente os recursos e nenhum é atendido. Isso é um deadlock. Bem, tem algumas formas também de deadlock.
A primeira forma é de gráfico completo, também conhecida como o algoritmo da Listus, que basicamente consiste em você fazer de conta que não está vendo, certo? Não vai ocorrer, e deixar passar. Isso pode parecer uma solução ineficiente, mas de fato em sistemas operacionais é a forma de tratamento que é sempre utilizada. Isso tem explicação. O deadlock é bastante raro em sistemas operacionais de modo geral. De modo geral, considerando PID-SD, considerando Linux, a ocorrência é rara. E o custo para poder fazer tratamento desses eventuais deadlocks acaba sendo alto. E o impacto que pode ocasionar um deadlock, pode ocasionar em quesito do usuário, é bastante significante quando você considera o custo para poder fazer esse tipo de tratamento. Nós temos algumas outras formas de detecção e recuperação, que aí passa por prevenção, restauração de estados, eliminação de processos, tratamento, etc. Mas, como eu tinha falado, no FreeBSD em específico, a TechVest e tal, ocorreu um deadlock, você vai desligar a máquina, inicia e resolvido. Ou, dependendo do usuário, você vai lá e marca o processo, enfim. Mas, basicamente, a solução é essa. Oi pessoal, eu sou Daiana Joyce. Nós vamos falar um pouco sobre gerenciamento de memória no FreeBSD. Bom, necessidades básicas da gerência de memória. Segundo Tannenbaum, o que todo profissional de desenvolvimento deseja é dispor de uma memória grande, não volátil e rápida. Esse desejo se dá principalmente a considerar que seria uma preocupação a menos. O gerenciador de memória, ele é uma parte do sistema operacional que gerencia a sua hierarquia. O seu trabalho é controlar que partes da memória que estão em uso e que partes não estão. Alocar a memória para processos quando eles necessitam e desalocar quando terminarem. Gerenciar a troca entre a memória principal e o disco, quando a memória principal é muito pequena para armazenar todos os processos. Estes são alguns papéis do gerenciador de memória. A hierarquia de memórias apresenta a memória cache, a memória principal e a memória secundária. A memória cache, nós temos uma quantidade de memória rápida e de alto custo. No segundo nível, nós temos aí a memória principal, de velocidade e custo médio. E então, nós temos o nível dos gigabytes de armazenamento em disco e velocidade e custo baixos. Bom, que por padrão é conhecido como armazenamento secundário. O gerenciador de memória é quem trata essa hierarquia, como atuar nessas memórias, baseados em suas características, as quais acabamos de citar. O gerenciador de memória é a parte do sistema operacional responsável por tratar de quais partes da memória estão em uso, quais estão livres. É responsável também por alocar memória a processos quando eles precisam, desalocar quando eles não precisarem mais e gerenciar a troca dos processos entre a memória principal e o disco, caso a memória principal não seja suficiente para manter todos os processos. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre monoprogramação. E eu não estou falando de pseudoparalelismo, e sim
quando os computadores processavam um único programa por vez. Na figura, nós temos aqui o modelo A, que representa um sistema operacional com computadores muito antigos. Temos, então, um único programa de usuário acima do sistema operacional. Então, o sistema operacional executava esse único programa por vez e, caso ele quisesse trocar de programa, deveria, então, parar esse programa, salvar o contexto, mandar tudo para o sistema de armazenamento secundário e só então puxar o próximo programa. Bom, na arquitetura B, ela apresenta um programa de usuário que sobe dentro de uma RAM e um sistema operacional dentro do ROM. Bom, um sistema que foi muito utilizado é o modelo C. Um sistema operacional subindo numa RAM, um único programa de usuário e drivers de dispositivos em ROM. Quem utilizava muito esse modelo eram os computadores DOS, muito antigos, praticamente não tinham disco rígido. Não é de se estranhar que a necessidade de uma multiprogramação logo surgiu. Se ao invés de ter um único programa de usuário dentro da memória, eu gostaria de colocar vários, por um motivo bem simples, para conseguir fazer um pseudo-paralelismo de processos, ou seja, teoricamente, são vários processos sendo executados ao mesmo tempo, mas a verdade não é. Ele é maquiado. Eu tenho que ter muitos processos na memória. Então, as memórias serão cortadas em áreas e dentro dessas áreas os programas vão residir. Eu tenho aqui o modelo A, onde eu tenho uma fila para cada partição da memória, cada área da memória. Cada programa desse está se adaptando a uma área, mas nenhuma delas se adapta pelo tamanho. Agora imagine o problema que isso irá gerar. Digamos que a partição 1, o primeiro processo, trave. Isso irá atrapalhar os demais. Já o modelo B, eu tenho uma fila única, e então os processos serão chamados na medida que não precise mais deles, volta-se para a fila e pega o próximo. Multiprogramação com partições variáveis. O tamanho dos processos na memória podem variar dinamicamente com o passar do tempo. O tamanho das partições é ajustado dinamicamente às necessidades exatas dos processos. Na figura, temos inicialmente somente o processo A, que está na memória. Logo após, o processo B e C são criados ou recuperados do disco. Quando A termina ou volta para o disco, D entra e B sai. E assim por diante. O FreeBSD utiliza a técnica de swapping caso existam mais processos que memória principal disponível para acomodá-los. Alguns processos são selecionados e retirados da memória para serem armazenados em disco, dando assim espaço para novos processos. Atualmente, é implementada a gerência de memória virtual com paginação por demanda, além do swapping. As páginas do processo elas são trazidas do disco para a memória apenas quando elas são referenciadas. Bem, também é analisado que parte dos segmentos de texto não precisam ir para o swapping. Isso resulta em menos tráfego de arquivos de swapping e reduz a quantidade de memória principal requerida por múltiplos processos usando o mesmo segmento de texto. Depende do escalonador de processos decidir qual processo vai para o swap ou sai de lá. Considerando também o tempo de ociosidade, o tempo fora da memória principal, tamanho, entre outras coisas. No FreeBSD, o espaço alocado para a memória swap é uma potência de 2 e é limitado pelo espaço de swap
determinado na partição do disco. Memória virtual. Motivação para o surgimento das técnicas de memória virtual. Nos sistemas multiprogramados, geralmente existem muitos usuários e não há memória suficiente para rodar os seus processos. Então, a ideia aqui é transferir os processos excedentes para o disco. Ao serem executados, devem ser trazidos para a memória e, como já citamos anteriormente, esse processo se chama swapping. Segundo Tannenbaum, o problema de programas maiores que a memória já ocorre desde o início da computação. E uma solução adotada na década de 60 foi a sobreposição. É legal colocar também que a diferença entre o swapping e a memória principal é que o mecanismo de memória principal permite que os processos possam ser parcialmente carregados na memória. A técnica de memória virtual para executar um programa que não cabe na memória existente consiste em manter partes do programa, dos dados e da pilha no disco, sendo que existe uma forma de decisão de quais processos devem permanecer no disco e quais na memória. Essa técnica é realizada de forma automática pelo computador. Podemos alocar diversos processos na memória virtual, de forma que cada um pensa ter uma quantidade de memória que, somadas, ultrapassariam a quantidade de memória real. Essa é uma técnica utilizada em sistemas com memória virtual. Técnicas utilizadas em sistemas com memória virtual. Então, nós vamos trazer aqui a paginação e a segmentação. Paginação é um espaço virtual, um espaço de memória, que pode ser referenciado por um programa qualquer em um dado processador. O espaço de endereços virtuais ele é dividido em unidades chamadas de páginas, e o espaço de memória física é dividido em unidades que chamaremos de quadro de página, de mesmo tamanho das páginas. A MMU tem uma tabela que indica para cada página qual quadro da página que corresponde à mesma. A paginação fornece uma forma de se conseguir grandes espaços de endereçamento lineares em uma quantidade finita de memória física. Na segmentação, temos um espaço bidimensional, no sentido de que é dividido um certo número de segmentos, cada um com um dado número de bytes. Dessa forma, um endereçamento é sempre expresso da forma segmento, deslocamento. Os diferentes segmentos são associados a diversos programas ou mesmo arquivos, de forma que, neste caso, os arquivos podem ser acessados como se fossem posições na memória. Na segmentação, os programadores tentam colocar entidades diferentes em segmentos diferentes para facilitar o compartilhamento dos objetos entre processos diferenciados. Vejamos agora os algoritmos de substituição de páginas. Bom, mudança da página não recentemente utilizada. Esse método ele seleciona para retirar uma página que não tem sido utilizada. É exatamente o que o nome diz. Mudança de página. A primeira a entrar, primeira a sair. Então, como o próprio nome já diz, esse algoritmo ele mantém uma fila de páginas referenciadas e ao entrar uma nova página, ela entra no fim da fila, substituindo a que estava colocada no início da fila. Mudança de página menos recentemente utilizado, também conhecido como LRU. Esse algoritmo ele consiste em, quando ocorre um page fault, retira a página
que há mais tempo não é referenciada. O FreeBSD, ele utiliza um algoritmo de troca de páginas, que é uma aproximação desse LRU. Porém, ele é baseado no histórico de uso de páginas de memória, que também é chamado de LAU. Para conseguir esse histórico, o sistema usa um bit de referência. O histórico de uso é desenvolvido verificando esse bit regularmente. Posteriormente, quando o sistema de memória virtual precisa liberar algumas páginas, verificar esse histórico é determinante para escolher a melhor página a ser reutilizada. O objetivo desse algoritmo é preservar páginas que tenham um histórico de uso recente, ou seja, essas páginas serão favorecidas durante o período de muita paginação. O FreeBSD usa várias filas para refinar a seleção de páginas para reutilizar, bem como para determinar quando as páginas devem ser movidas para o disco. Quando uma página candidata é encontrada, ela é movida para uma fila inativa se possui dados. E, posteriormente, esses dados são escritos no disco antes que ela possa ser reutilizada. Se a página não tem dados, ela é movida para a fila cache. Um algoritmo determina quando uma página na fila inativa pode ser movida para o disco. As páginas na fila cache podem ser reutilizadas a qualquer momento através de uma falta de página. No entanto, estas páginas serão as primeiras a serem reutilizadas de maneira LRU, quando o sistema precisar alocar mais memória. Quando um programa é mapeado na memória, mas não está mapeado na tabela de página, todos os acessos às páginas irão gerar faltas de página. Então, o FreeBSD tenta preencher a tabela de páginas do processo com as páginas que estão em cache, reduzindo assim o número de faltas. No entanto, quando uma falta ocorrer, o sistema não deve apenas alocar novas páginas, ele deve também preencher as páginas com zero. Para otimizar essa função, o sistema possui um mecanismo que entra em funcionamento sempre que a CPU está livre e o número de páginas zerada está limitado. A alocação de memória do FreeBSD implementa o algoritmo de coloração de páginas, o que significa que o sistema tenta alocar páginas livres que são contíguas do ponto de vista do cache. Bem, vamos ver alguns conceitos básicos que são bem importantes para poder se entender de fato como funciona o sistema de arquivos. Nós temos conceitos de arquivos, diretórios, estrutura de diretórios, permissão de arquivos, tipo de sistema de arquivos e sistema de arquivos. E, dentre outros conceitos básicos, esses são alguns dos mais importantes para que se possa entender como funciona e o que é um sistema de arquivos. Em arquivos, por definição, o arquivo é uma sequência de informações binárias, ou seja, uma sequência de 0 e 1. É uma definição mais básica possível. Arquivos podem ser divididos um pouco mais recente, pode ser arquivo PXT, arquivo de áudio, arquivo de vídeo, mas no mais básico possível, o arquivo é uma sequência de 0 e 1.
e computação. Diretórios é utilizado pelo sistema de arquivos para controlar arquivos, para ele poder organizar todos os arquivos do sistema, organizar por nível de importância, organizar de acordo com a necessidade de cada sistema, de cada usuário, e de certa forma fazer com que o sistema de arquivo possa ser implementado para fazer, para desempenhar funções de acordo com suas características. Existe o diretório, que é a hierarquia de como é organizado os arquivos necessários. Permissões de arquivos que é necessária para gerenciar usuários do sistema. Essa é uma característica mais específica do FreeBSD, não só do FreeBSD. As permissões de arquivos complementados em Linux, e o FreeBSD acabou herdando essa característica de ser baseado em Linux. E é algo que diferencia o FreeBSD de sistemas Linux, por exemplo. E é necessário que o FreeBSD ser multi-usuário, e você pode gerenciar de maneira mais adequada, passando permissões devidas para cada usuário. Em relação à segurança também, é algo que diferencia tanto o FreeBSD como os sistemas baseados em Linux, para ser mais seguro em relação a vírus e você. Continuando, aqui tem exemplo de permissões de arquivos, listagem de permissões de alguns arquivos de um diretório. Aqui, extrações de vários tipos de arquivos, que aqui não está especificando, certo? Aqui você vai, nesse próximo arquiteto, você vai passar as informações de leitura, de escrita e de permissão para execução para o usuário, para o administrador do sistema. No segundo arquiteto, você vai definir as permissões desse caso, somente de leitura escrita, para um grupo de usuários, certo? E no terceiro objeto você vai passar as permissões, nesse caso, a permissão somente de leitura para outros usuários, usuários familiares, por exemplo. Aqui, você já pode ver que tem uma especificação do tipo de arquivo, nesse caso é um diretório, e o usuário do sistema, para a definição tanto de leitura, quanto de escrita, tanto de discussão, e um grupo também definido dessa forma, e outros usuários têm permissões de leitura e de execução de. Aqui temos uma tabela com os códigos assinados a alguns tipos de arquivos. Fica aqui para consulta. Por exemplo, um exemplo literalmente que é aleatório, tem o paciente que é a partir de formar dados, como texto, páginas, vídeos, programas. Tem o conceito de sistemas de arquivo, que é basicamente utilizando que por definição é a estrutura usada pelo computador para organizar dados em um disco rígido. Se você está instalando um novo disco rígido, é necessário particionar e formatar esse disco usando o sistema de arquivos antes de começar a armazenar dados ou programa. O sistema de arquivos ele é definido assim que você inicia a instalação do FreeBSD. Por padrão, existem dois tipos de sistemas de arquivos no FreeBSD.
o Zeta Byte File System e o Linux File System. Vamos um pouquinho sobre cada um desses características. O ZFS tem como característica alta capacidade de armazenamento, tem um sistema de arquivos de 128 bits, você pode trabalhar não só com sistemas de 64 bits, mas também já é preparado para sistemas de 128 bits, mesmo sendo algo que ainda não existe, uma estrutura meio eficiente, mas o ZFS deve ser trabalhado para poder trabalhar com esse tipo de arquitetura futura. Facilidade para mudar o sistema de arquivos e em relação a outros sistemas, então você precisa configurar em arquivo texto para arquivo texto específico. Nesse caso, com o VFS não precisa. E é um sistema de arquivos para cada usuário. O VFS é utilizado em sistemas operacionais baseados em Unix. Uma das grandes características, um grande diferencial que eu consegui ver em relação ao VFS é o uso eficiente de memória. Como o Unix é um sistema mais antigo, os cientistas precisaram trabalhar de forma eficiente para economizar o máximo de memória possível, porque antes tínhamos pouca memória disponível, sabe? E isso hoje acaba sendo um certo diferencial. E suporta TRI individualmente, que é algo que você pode trabalhar já utilizando SSD. Esses são alguns conceitos básicos dos arquivos, mas parcialmente dentro do SSD você pode utilizar N outros tipos de arquivos. Eu acabei citando essas duas para não me alongar muito e para citar que são esses que vem disponível quando você faz a instalação. Especificamente em versões tipo DSP, DSP2, DSP2, e foram versões que eu acabei trabalhando, acabei instalando o sistema em ambiente virtual e acabei verificando esses dois tipos de sistemas de arquivos. Bem, implementação do sistema de arquivos. Conceitualmente, o sistema de arquivos pode ser dividido em 3 níveis de serviço. Então, serviço de disco, serviço de arquivo básico e serviço de diretório. Passando por cada um, o serviço de disco é responsável pela leitura e escrita de escritores diretamente no disco, sem interessar a forma como eles são organizados. O serviço de arquivo básico lida com arquivos básicos, composto de um descritor e um conjunto de registros. Operações são a leitura e a escrita de blocos a partir da determinada posição do arquivo. O serviço de diretórios preocupa-se com a identificação e proteção de arquivos descritos a partir de diretórios, de forma que eles possam ser acessados de forma segura e conveniente. Bem, isso basicamente é a descrição de como está estruturado um sistema de arquivos em relação às suas funcionalidades. Você tem o sistema de diretórios, na qual tem hierarquia dos diretórios, tá? No estudo da cidade agora tem hierarquia. Tem uma estrutura usada para poder organizar os diretórios. E aí tem o serviço de arquivo básico, que acabamos de citar, e o serviço basicamente tem arquitetura, a organização em árvore e em cada um desses diretórios vai ter um arquivo, vai ter que assistir um disco. Basicamente, é isso. Algumas características do DSD é que as partições não são nomeadas, certo? Você não vai ter um folder como de disco C, disco B, nome A, colocar como dados. Por padrão, os nomes são atribuídos a cada partição. Você tem um de arquivos raiz, no qual
você configura, você instala o FreeBSD, seleciona o stream de arquivos e esse stream de arquivos vai estar presente em todo o disco. E a partir daí você vai instalando outros streams de arquivos, de acordo com a sua necessidade. Esse stream de arquivo novo vai sendo constituído como um subdiretório do sistema de arquivo raiz. E aqui está um exemplo de arquivo raiz, que é nesse caso é root, essa barra. E aqui são outros dois sistemas de arquivo, sistema de arquivo A1 e sistema de arquivo A2, que foi estado posteriormente a algum outro dispositivo, alguma outra necessidade. Aqui tem mais um exemplo, se você vai instalar um outro sistema de arquivo, montar um dispositivo, uma partição em outro sistema, ele vai acabar sendo um outro sistema de arquivos dentro de um outro sistema de arquivo que você especificou. Em relação ao algoritmo de salvamento de disco, que conceitualmente esse salvamento de disco consiste em selecionar quais setores do disco devem ser lidos antes, nós temos alguns sistemas de literatura, que é o algoritmo elevador, o TCFS, o SSTF, o LILAG e outros arquivos, e outros algoritmos disponíveis na literatura. No FreeBSD, especificamente, ele utiliza o algoritmo do elevador, que basicamente consiste em três características, em algumas características citadas aqui, na qual o grafo move apenas em uma direção, satisfazendo todas as definições até encontrar a última trilha naquela direção. A direção é revertida e atende os pedidos do caminho de volta. E o fundo pouco ele é utilizado no sistema de arquivos do FS. É isso, obrigado, espero que tenham gostado.